Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o professor Franco e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a geometria analítica, como é que funciona essas relações entre os pontos, as retas, toda aquela parte que nós vimos de funções, só que agora atrelado, né, dentro da nossa geometria do espaço do plano cartesiano, né? O que acontece com aquelas nossas figuras planas quando a gente tem alguma pontuação, né? Como se fosse um sistema de GPS para a gente poder integrar, né, no nosso plano cartesiano. Então, vem comigo para a gente entender hoje, né, na nossa pequena aula de hoje, teremos então como que funciona essa parte da geometria analítica quanto ao plano cartesiano e seus respectivos pontos. O que nós vamos ver na aula de hoje, né? Na aula de hoje nós vamos definir o nosso plano cartesiano, de onde que ele veio, de onde que vai, né? O que que ele determina, né, para a gente, né? A localização dos pontos no plano, né? Como que a gente localiza eles, quais são as identidades que a gente vai fazer, como se fosse uma batalha naval, as respectivas coordenadas dele, né? Como que a gente representa esse par ordenado, por que se chama par ordenado especificamente, né? Os nossos quadrantes, o que determina um quadrante, o que não determina um quadrante para a gente, as bissetrizes, né? Sabia que tinha já bissetriz, assim, já começar, né, no nosso plano cartesiano, a distância entre dois pontos que nós temos entre os eixos paralelos ou até o nosso caso geral, que a gente consegue calcular. E o ponto médio, né, que nós vamos calcular, então, aqui para a gente. Então, se segura aí na cadeira para a gente poder estudar um pouquinho a nossa base fundamental para estudar geometria analítica, que é o plano cartesiano, saber identificar suas respectivas características e as principais entre os pontos, porque nada é formado dentro do plano cartesiano sem o ponto. Então, vamos começar aí na nossa brincadeira de hoje, né? Então, primeiro a gente tem que definir o que é o nosso plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado lá por René Descartes, lá no francês, filósofo, matemático, para tentar solucionar problemas da matemática que nos deparamos até hoje, né? Considere, né, que existe então dois eixos perpendiculares, duas retas infinitas, tanto para cima para baixo quanto para a esquerda para a direita. Nós vamos chamar essas duas retas de x e de y por enquanto, né, tanto que elas sejam perpendiculares em um único ponto. Então, ó, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Vamos lá. Contanto que elas sejam perpendiculares em um único ponto. Temos então uma retazinha que nós vamos chamar de y e uma retazinha que nós vamos chamar de x e outros segmentos de reta que vão ser representados por elas. Aí a gente vai fazer o seguinte: dado um ponto P qualquer pertencente ao plano, vamos conduzir por ele duas retas. Ó. Então nós vamos conduzir a partir desse ponto P duas retas. Ó. Uma que nós vamos chamar de x', que ela é paralela a x. Então, ó, paralela a x nós temos essa retinha aqui, ó, x', e paralela a y nós vamos fazer essa uma outra retinha aqui, ó, paralela a y. Nós temos o nosso y'zinha linha aqui, beleza. Então a gente vai definir o seguinte, ó, tá vendo? Que esse pontinho P é qualquer, né, em qualquer posição. Onde está amarelo, essas nossas retas suportes, e em azul as nossas retas originais, né, que a gente vai chamar de eixos, né? Então, ó, a gente define que a abscissa de P é um número real, beleza? Então, ó, a abscissa é onde nós vamos encontrar da distância de P relação ao nosso eixo X. E a nossa ordenada de nosso ponto P, nós vamos também chamar de número real, em que ele é essa relação que nós temos da nossa reta paralelazinha aqui, ó, no nosso eixo Y, tudo bem? As coordenadas de P são números reais, né? Então sempre nós vamos trabalhar com os números reais na geometria analítica. Quando trabalharmos com complexos, aí tem outro tipo de eixo para a gente poder analisar. A gente vai chamar de eixo das abscissas, né? As abscissas nós vamos chamar que é o eixo X, ou seja, ele começa assim, não, ele começa infinitamente, né? Não tem início nem fim. Nós vamos chamar que esse é o nosso eixo horizontal, então é o eixo das abscissas. E nós vamos chamar de o eixo das ordenadas, o nosso eixo Y. Vamos apresentar esse carinha aqui, ó. Beleza, esse é o nosso eixo das ordenadas. Então, o sistema de eixo que a gente fala que é um sistema ortogonal, ou seja, duas retas perpendiculares que nós temos representação entre infinitas retas paralelas, nós vamos chamar de sistema de reta x, origem e y, tudo bem? Aí, a origem dele é o nosso ponto O. A gente vai chamar de ponto origem, né? Ponto origem aqui para a gente, mas ele também é representado por o início de tudo, né? Normalmente a gente na matemática iniciamos as contagens a partir do zero. Então nós vamos iniciar essa contagemzinha dos números reais, então, a partir do zero. Então o nosso plano cartesiano é esse plano formado entre as retas suportes que nós temos. Podemos ter para qualquer outras, né? Então o plano cartesiano ele ocupa todo esse espaço plano que temos aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui para não ficar feio, né, o negócio, né? Vamos lá.
Temos aqui o nosso plano formado. E essa retinha bem aqui. Pronto. Beleza. Identificamos então e agora sabemos o que é o nosso plano cartesiano. Então ele é um plano formado entre duas retas perpendiculares entre si. Massa! Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Dentro do plano cartesiano, então, dado essas respectivas orientações que nós temos os pontos, né? Deixa eu até ligar esses jovenzinhos bem aqui, olha lá. Nosso C e aqui o nosso D. Então, ó, cada quadradinho que eu montei aqui, nós temos uma unidade de distância. Então, vamos localizar esses respectivos pontos aqui, ó. Onde que está a localização do nosso ponto A? Opa, nosso ponto A, ele está bem aqui, né? Aí o nosso ponto B, nada de coordenada ainda. Vamos identificar onde que estão as distâncias dele. O nosso ponto B, ele está exatamente sobre o nosso eixo. O nosso ponto C, olha só, o nosso ponto C, ele está acima do eixo aqui, ó, logo acima do A e bem aqui. Nosso ponto D, ele está à esquerda, tá vendo? Ó, nosso ponto D, bem aqui. Mas, Frank, é muito fácil, só identificar onde estão os pontos presos de coordenada. Cara, normalmente a gente erra nessa parte básica, então vamos fazer bem passo a passo. Então, ó, nós identificamos onde está nosso ponto A, onde está nosso ponto B, onde está nosso ponto C, onde está nosso ponto D. Nosso ponto D ele tem uma representação, então, tanto no nosso eixo Y quanto no nosso eixo X. Beleza. Aí vamos lá. Nós temos nosso ponto E. Nosso ponto E está bem aqui. Ó, ele tem uma representação de distância no eixo X e uma representação de distância no eixo Y também. E ele está na mesma distância da origem, olha só, que o B, verticalmente. Tá vendo? Ó, que de O até B a gente tem essa representaçãozinha. Interessante, né? Aí vamos lá. Já fomos para o nosso ponto E. Vamos identificar nosso ponto F. Olha só nosso ponto F bem aqui. Ele tem, então, uma distância do nosso eixo X e o nosso ponto F ele tem uma distânciazinha do nosso eixo Y. Beleza. Essas distâncias são aquelas retas paralelazinhas que a gente escreveu, né? Representou aqui, ó. Então, essas distâncias é que nós temos esses carinhos e temos uma representação respectiva nos nossos eixos ortogonais. Aí, beleza. Nós fizemos o F. Vamos ao nosso ponto G. Olha só, o ponto G bem aqui, ó, ele tem uma representação no nosso eixo X, temos uma representação aqui no nosso eixo Y também. Beleza, encontramos nosso ponto G. E, finalmente, né, eu criei aqui um pontozinho H, né, deixa eu só colocar ele aqui, ó, tadinho, estava sozinho ali, ó, sem representação, nosso ponto H. Nosso ponto H também tem uma representação, olha lá, no nosso eixo, aqui o nosso ponto H, nosso eixo X, e, finalmente, ele também tem uma representaçãozinha no nosso eixo Y. Beleza. Temos os nossos pontos e sabemos identificar eles. Mas olha só, essas representações que nós fizemos, então, entre o nosso eixo Y e o que elas estão identificadas também no nosso eixo X, eles são como se fossem distâncias que nós temos a partir dos eixos paralelos que temos. Então isso é importante. Isso é algo que nós vamos chamar aqui de coordenadas. As coordenadas do nosso ponto, eles são representações que nós temos de quais são as respectivas distâncias. Então, em cada um dos pontos, por exemplo, que a gente fez ali no exercício anterior, que a gente identificou quais são eles têm coordenadas em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, o que nós temos dos pares ordenados, por exemplo, por que um par ordenado? Porque é chamado assim? Bem, dado um ponto qualquer que nós temos no plano, existe uma respectiva orientação que temos para o nosso eixo X e para o nosso eixo Y, e que a gente fala que essa distância é uma coordenada de X, vou chamar nesse caso de x0, e aqui eu vou chamar de y0, como se fosse uma coordenada do eixo X. Por que nós chamamos de par ordenado? Porque nós temos essas duas informações em relação ao eixo X e em relação ao Y. Mas por que ele é ordenado, esses dois números que representamos? Porque nós obedecemos a nossa ordem alfabética, né? Então nós temos, ó, pela nossa ordem alfabética, nós temos o X, Y, Z, né, por exemplo, né, na ordem alfabética. Quer dizer, então, que começamos com o X e depois nós vamos para o Y. Esse é o que a gente chama de par ordenado. Par por dois números, ordenado porque nós temos a ordem alfabética, nós temos o X e o Y. Aí, olha só, no exemplozinho que eu gero aqui para você. A gente pode observar que o par ordenado, por exemplo, 4 e 2 e 2 e 4, eles não são iguais. Por que isso acontece? A nossa distância que nós temos do x, a partir da origem do x, para o ponto 4 e 2, ela é diferente do 2 e 4. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B. Vamos lá, vamos identificar. O nosso ponto A, então, ele tem o x4 e y2. Então, esse é o nosso pontozinho A.
E esse carinha aqui, ele é o nosso ponto B. Perceba que eles têm características um pouquinho diferentes. Olha lá, se nós temos aqui embaixo, nós temos aqui nossa distância que temos do nosso eixo Y, ela equivale a 2 unidades de distância. As distâncias paralelas do nosso eixo X, nós temos aqui, ó, 4 de distância. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Só que agora nós temos no ponto B as distâncias que nós temos da nossa origem aqui no nosso eixo X, ele possui 2 unidades de distância. Agora, da origem até onde nós temos o nosso Y, vai gerar aqui, ó, 4 unidades de distância. E aqui a gente representa, então, ó, primeiro nossas coordenadas 2 e 4, esse carinha aqui, ou finalmente na nossa coordenada 4 e 2, bem aqui desse jovenzinho. Prontinho. Temos essa representação aqui para ser organizada. Maravilha. E agora o que acontece? Quando nós temos o nosso plano cartesiano sendo montado, quer dizer que ele foi dividido em 4 pedacinhos. Nós vamos chamar cada um desses pedaços de quadrantes. E é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, a poder fazer medidas. Normalmente, quando a gente tem alguma coisa separada em segmentos assim, nós normalmente seguimos a ordem do relógio, né, o sentido horário que nós temos aqui desses caras. Só que para esse especificamente a gente vai fazer anti-horário. Por que que isso acontece? Bem, dentro do nosso plano cartesiano, nós vamos dividir então entre primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, o sentido anti-horário. A ideia disso é que, posteriormente, dentro dos nossos estudos que nós temos no plano cartesiano, nós sabemos que existem ângulos que podem ser gerados neles aqui, né? Como você deve ter visto, por exemplo, em ciclo trigonométrico, nas funções trigonométricas. Então, os ângulos gerados aqui, nós temos, por exemplo, desde 0 graus até chegar em 180 graus. Quer dizer que o sentido da angulação ela está sendo representada a partir do crescimento do ângulo e um sentido anti-horário. Então, por causa disso, vamos tentar representar agora, vamos lá? Vamos tentar representar agora os nossos quadrantes de uma maneira para poder identificar eles, né? Onde que vai estar? A ideia é simples, ó. Vamos lá. Os eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões. O primeiro quadrante, se o ponto P ele pertence ao primeiro quadrante, o x da coordenada P, ela com certeza é maior do que zero, e o y da coordenada desse ponto P, com certeza é maior do que zero, ou seja, estritamente positivos. Nós temos aqui, ó, positivo e positivo. Logo depois, para pertencer ao segundo quadrante, o nosso ponto P, vamos lá, vamos analisar. O nosso y, ele vai estar positivo, olha lá, nosso y vai estar positivo. Só que o que acontece é que o nosso x ele vai estar negativo. Quer dizer que se o seu x ele é negativo e seu y é positivo, ele vai estar no nosso segundo quadrante. Deixa eu só apagar aqui esses pontinhos. Beleza. Aí vamos lá. Esse é o nosso pontozinho P, né? Então, se o nosso pontozinho P estivesse aqui. O que que acontece se nós tivéssemos agora, então, se o nosso x é negativo e o y também é negativo? Ou seja, a coordenada x do ponto P ela vai ser negativa e o y também. Então, com certeza, ele está no terceiro quadrante. Por quê? Se ambos são negativos, vamos pensar. Se aqui é o eixo negativo, esse carinha também é o eixo negativo, quer dizer que negativo, negativo, vai termos aqui nosso terceiro quadrante. E, finalmente, nós temos o nosso quarto quadrante. O que acontece quando a nossa coordenada x ela é positiva e o nosso y é negativo? Ele, com certeza, vai estar no nosso quarto quadrante aqui, assim. Então, a representação de onde vai estar no ponto os quadrantes depende do sinal deles, do nosso ponto, né? Da coordenada do x e do y. Se a coordenada x ela é positiva, então ela pode estar tanto no primeiro quanto no quarto quadrante. Se a coordenada x ela é negativa, ela vai estar no segundo ou no terceiro quadrante. Agora, quanto à coordenada y, se a coordenada y ela é positiva, ela pode estar no nosso primeiro ou no segundo quadrante. Se a coordenada y é negativa, no terceiro ou no quarto quadrante. Perceba que eles flutuam um pouco nessa misturinha aí assim, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tudo bem? Beleza. Dentro do nosso plano cartesiano, nós temos duas retas que nós vamos chamar elas de bissetrizes. Por que bissetrizes? Elas vão dividir aqui assim o nosso ângulo. Deixa eu só colocar a canetinha de novo. Aqui. Ela vai dividir, então, os eixos ímpares, né? Porque nós falamos dos quadrantes. Esse é o nosso primeiro quadrante e aqui é o nosso terceiro quadrante. Então, nós chamamos essa daqui de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? É justo, né? Ser uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Ela corta exatamente a bissetriz
do nosso, eu coloquei aqui até, né, mas é 1 e 3. Por quê? Nós estamos cortando o nosso quadrante 1 e o nosso quadrante 3. O que é a grande característica disso? Quer dizer que, como ele está cortando exatamente na metade, toda coordenada x ela é igualzinha à sua coordenada y. Isso daqui é uma ocorrência que nós temos, então, dentro da nossa bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Sempre que o x é igual a y, é uma característica desse cara. Agora, o que acontece nos quadrantes pares? Bem, nos quadrantes pares nós sabemos que, vamos dizer aqui, ó, no nosso segundo quadrante e aqui no nosso quarto quadrante, o sinal entre eles é trocado. Olha só, no nosso quarto quadrante nós sabemos que o ponto ele tem x positivo e y negativo. No segundo quadrante nós sabemos que temos o y positivo e o x negativo. Como eles são trocados e a bissetriz ela vai dividir na metade, a gente pode garantir que sempre a minha coordenada x é exatamente oposta do y. Então, um exemplo desse cara. A minha coordenada, então, exatamente o oposto. 2 e menos 2. Poxa, se o meu x ele é positivo e o meu y é negativo, quer dizer que 2 menos 2 provavelmente deve estar por aqui, ó. É uma possibilidade de ser 2 e menos 2. Encontramos então aqui assim, uma possibilidade para esse cara. Ele está exatamente sobre a nossa bissetriz, em que ela está nos nossos quadrantes pares. Agora, nos quadrantes ímpares, por exemplo, ó, se eu tivesse o ponto 3 e 3, ou melhor, né, menos 3 e menos 3, né, se a gente consegue escrever ele. Com certeza, se eles possuem mesmos valores, então poderia, por exemplo, representar esse cara aqui. E o nosso, podemos representar então o nosso 3 e 3 também aqui assim, ó, sem problema nenhum. Temos a coordenada dele. Tudo bem? A ideia é que nós sabemos identificar agora quem são cada um desses respectivos elementos. Massa! Entendemos um pouco melhor sobre o nosso plano cartesiano. Então, já que a gente está falando das nossas respectivas retas, né, nosso plano cartesiano e os pontos, nada melhor do que a gente começar a classificar também o que são os pontos, né, dentro do nosso plano cartesiano. Então, ó, quando nós temos, então, dois pontos no plano cartesiano, a gente consegue calcular as respectivas distâncias entre eles. Como fazer isso, né? Bem, caso dois pontos assim, nosso ponto A e B, estejam estritamente paralelos entre eles, como que a gente calcula essa distância, né? Vamos lá. Como que a gente calcula uma distância respectiva entre dois elementos? Bem, nós vamos pegar o ponto A e B, né? Eu chamei a coordenada x do B de B1 e a coordenada x de A de A1. Nós simplesmente vamos pegar a distância entre o ponto A e B, ela vai ser gerada por uma simples diferença entre eles, né? Nós temos o nosso x de B, o x de B, subtraído com o nosso x de A. Beleza. Como é uma distância, eu sempre gosto de colocar isso daqui em módulo, tá bom? Porque é uma distância absoluta que nós temos entre esses números. Eu normalmente faço a distância de quem está mais longe da origem e subtraio da distância de quem está mais próximo da origem. Tudo bem? Mesma coisa vai acontecer entre esses dois pontos. Olha só, o que vai acontecer agora aqui, ó, quando eles estão paralelos ao eixo y. Então, ó, a distância entre A e B também, ó. Só que perceba o seguinte, ó, a minha coordenada x ela é única aqui entre eles, né? Então não faz muito sentido eu trabalhar com uma distância que não está sendo calculada muito bem aqui. Então, ó, eu faço, né, normalmente um módulo do y do B menos o meu y do A. Por que eu coloco em módulo, né? Porque o módulo é o valor absoluto, né, que a gente tem. Então, uma distância ela não é negativa. Então, por causa disso, eu coloco esse carinha aqui, ó, o y de B menos o y de A. Tudo bem? Maravilha. Tá. Mas isso daqui é um teoremazinho interessante que a gente consegue representar. Por quê? Se eles estão paralelos ao eixo x, basta a gente calcular uma distânciazinha simples, né? O ponto final menos o ponto inicial, dá exatamente a distância. Se eles estão em y, também a gente vai fazer, né, o ponto final menos o ponto inicial. Isso também dá a distância. Só que, e se esses caras não fossem exatamente alinhados, né, ou seja, paralelos com os nossos eixos x e o nosso eixo y? Então, quando nós não temos isso, a gente tem uma generalização entre esses processos. A generalização ela é dada pelo nosso lendário, maravilhoso Teorema de Pitágoras. Olha lá. Então, vamos tentar representar. Aqui eu já dou, né, uma forma geral aqui para você, mas olha só. A ideia é simples, ó. Se eu quero saber a distância entre A e B, olha só, eu tenho uma coordenada x de B e eu tenho uma coordenada x de A. Eu também tenho uma coordenada y de B, e aqui ficou parecendo y, né? Deixa eu colocar um x, e aqui eu também tenho uma coordenada y de A. Eu posso chamar de x1, x2, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a ideia é,
poxa, de quanto que é essa distância que nós temos aqui, ó? Essa distância, ela é igualzinha à distância que nós temos desse processo. O que eu sei é que essa é uma hipotenusa formada em um ângulo de 90 graus. Então, eu vou falar que essa distância, então, sabemos que a distância ao quadrado, ela tem que ser a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, eu posso representar como? Aí fica ao seu critério, né? Se você quer utilizar primeiro o cateto, né, que ele é paralelo ao eixo x, ou paralelo ao eixo y, você que manda. Nesse caso, eu vou utilizar o do x primeiro, tá bom? Então, eu terei o meu x de b menos o meu x de a ao quadrado, somado com o meu y de b menos o meu y de a ao quadrado. Então, ó, essa daqui é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. O nosso Teorema de Pitágoras, ele acaba fazendo com que essa representação a gente consiga analisar de uma maneira um pouco mais simples, né? Passo a passo. A gente consegue transformar um problema que parece ser extremamente elaborado em algo mais simples, que a gente consegue efetuar. Agora, por que que esse ângulozinho aqui é de 90 graus? Vamos só relembrar? Bem, com certeza a distância vertical ela é paralela ao eixo y, e com certeza a distância horizontal ela é paralela ao eixo x. E a gente já não sabe que esses dois ângulos formados aqui, ó, os ângulos formados entre essas duas retas, são retas perpendiculares. Então quer dizer que esse ângulo só pode ser perpendicular também. Então nosso teorema de Pitágoras, só escrever, nosso teorema de Pitágoras, ele pode ser utilizado aqui, ó, tranquilamente para isso daqui. Então isso serve tanto para quando nós temos nenhuma linha reta está crescente, quanto também está decrescente. Vamos dar uma analisadazinha aqui, ó. Então, ó, vamos pensar. Eu vou chamar aqui de x1 e aqui eu vou chamar de x2, tudo bem? E aqui a minha coordenada, ó, eu vou chamar de, bem, meu ponto A é x2, então aqui tem que ser y2. Vamos manter uma nomenclatura, né? Não somos bárbaros, né? A gente come pizza de garfo e faca de vez em quando, né? De vez em quando, né? Então nós temos aí o nosso y1. Então pra gente, ó, pelo nosso teorema de Pitágoras, olha só, de quanto que é a medida da distância desses dois caras aqui? Eu posso muito bem fazer, ó, chamar essa distância d ao quadrado, ele pode ser o meu x2 menos o x1 ao quadrado, somado com o meu y2 menos y1 ao quadrado. Olha lá. Então, quando nós temos uma distância e uma subtração entre elas, a gente chama isso de variação. Então, aqui o que nós fizemos foi uma variação. Nós fizemos a variação de x, que aí a gente pode chamar de ΔX, e somamos com a variação do y, que a gente chama de ΔY. Essa é a nossa distância ao quadrado. Caso você queira utilizar esse mesmo critério que eu utilizei aqui, ó, só mudando aqui assim um pouquinho para a câmera não atrapalhar tanto, quando a gente pode utilizar nossa distância, a gente pode falar que isso equivale à raiz quadrada do seu x somado com a raiz quadrada aqui, né, gerada, né, do seu ΔY pelo seu ΔX. Essa representação, esse delta ficou feio, né? Vamos lá, deixa eu dar uma melhoradinha nele aqui. Olha só, a juventude está feliz agora, né? Então, ó, nós temos o nosso ΔX com ΔY, uma representação um pouco mais integrada entre esses caras. Então, uma forma mais simples é, bem, eu gosto sempre de deixar nesse formatozinho daqui de cima, de d ao quadrado. Porque, bem, as minhas raízes nunca ficam bonitas quando eu estou fazendo, então o processo, então fica mais passo a passo aqui, muito melhor representado. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já que, né, nós estamos aqui... Opa, deixa eu colocar aqui. Ah, pronto, senão fico, né, não aparece aqui para mim, ó. Então, a gente pode analisar, ó, um caso geral aqui, assim que a gente tem, ó. Dados 3 pontos, nós temos um x3, um b, que ele é menos 1 e 4, e um c, que ele é 5 e 2. Obtenha x de modo que A seja equidistante de B e de C. Isso quer dizer que a distância de A até B tem que ser igual à distância de B até C. Desculpa, ele tem que ser distante de A e C, né? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. De A até C. Então, vamos lá. De A até C. As duas distâncias têm que ser iguais. Então, vamos tentar entender. Nós temos 3 pontinhos aqui, né? Vamos fingir que eles estão alinhados para que a gente possa representar melhor, né? Nós temos, então, existe o ponto A, aí existe o ponto C e existe o ponto B. Essa distância aqui entre elas, eles são iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as respectivas variações entre eles. Então, vamos lá. Vamos começar a tentar entender como está funcionando. É sempre importante você tentar visualizar o que está acontecendo com o problema, né? Então, por exemplo, no meu plano cartesiano, digamos, ó, eu não sei quem é a minha coordenada x de A. E não, eu sei a coordenada y de A. Mas olha só,
O meu ponto B, eu conheço ele, ele está menos 1, então menos 1, e no nosso 4, né? E 4, então ele está para cá. Aí o nosso ponto C, ele está em 5, ou seja, o nosso X é 5 e o Y é 2. Então ele está para cá, mais ou menos, né? Aí o nosso ponto A, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele tem o nosso Y, que é 3. E agora o X é que a gente não sabe quanto que é. Beleza, essa é uma representação que a gente consegue identificar. Quem é o nosso ponto B, aqui o nosso ponto C e o nosso ponto A, bem aqui, aqui no meio. Beleza, uma representação interessante para a gente poder avaliar e analisar então esses processos. Aí vamos lá, vamos tentar entender então. Algebricamente, basicamente o que a gente vai fazer é a distância entre ponto A e B e depois distância entre ponto A e C. Vamos lá então. Nós sabemos que a distância ao quadrado do ponto A até B, ela vai ser representada por x, o x2 menos x1, então a gente pode muito bem. A gente pode trocar a ordem deles aqui, não tem problema nenhum. Como eles estão elevados ao quadrado, isso daqui nunca vai gerar problema para a gente. Mas uma vez selecionada a ordem, tenta manter ela, é uma coisa um pouco mais organizada, né? Matemática, se não for organizado, aí gera um pouquinho de problema para a gente, né? Normalmente, problemas com matemática é mais problema de organização, né? Do qual é o planejamento, o que a gente tem que se planejar ou não, tudo bem? Vamos lá. Aí vamos lá. Nossa coordenada de A é x, menos a coordenada de A de B é menos 1. Então, menos 1 fica mais 1 ao quadrado. Aí aqui somado com a coordenada y de A é 3, aí menos 4, aí ao quadrado. Quer dizer que a distância ao quadrado de A e B, ela tem que ser igual a x mais 1 ao quadrado, aí aqui somado com 1, porque fica menos 1 ao quadrado, 1. Tudo bem? Beleza, essa é a distância ao quadrado de A e B. Ok. Como a distância de A e B ela é igual à distância de A e C, a gente pode elevar os dois ao quadrado e igualar elas também. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Vamos à nossa distância agora de A e C. A nossa distância de A e C, vamos pegar como padrão, né? Vamos utilizar o nosso x, né? Então nós teremos x menos 5 ao quadrado, somado com, né? Agora nós vamos fazer a variação entre ele. 3 menos 2, aí ao quadrado. Olha lá que interessante, né? Nossa distânciazinha ao quadrado. Distânciazinha de A e C, né? Distância ao quadrado de A e C, então ela será x menos 5 ao quadrado, mais 1 de novo, né? Porque 3 menos 2, 1 e ao quadrado. Beleza. O que gera para a gente, então, ó, como nós sabemos que essa distância é igual a essa distância, então quer dizer que a gente pode igualar esses dois caras. Olha lá que maravilha. Vamos igualar. Teremos então aqui, ó, x mais 1 ao quadrado, mais 1, tem que ser igual a nosso x mais 5 ao quadrado, mais 1. Bem, daqui a gente pode cancelar, né, esses dois caras. Então, vamos tentar representar esse carinha aqui, ó. Teremos x quadrado mais 2x mais 1, que isso daqui é igual, né, ao nosso x quadrado, menos 5x, opa, 10x, né? Aqui 10x, menos 10x, mais 25, né? Bem, a gente consegue cancelar x quadrado com x quadrado. Esse 10 que está aqui subtraindo passa para o outro lado adicionando. Teremos que 12x tem que ser igual para a gente, né? 1 que está somando subtrai é o 24, quer dizer que nosso x tem que ser igual a 2. Olha lá, encontramos então a coordenada do x que gera isso. Para a gente, lá no nosso planozinho cartesiano, então, que a gente estava representando no início, nós temos o nosso ponto B, que ele está aqui, menos 1 e 4. Aí, bem, nós tínhamos o nosso ponto C, né, que ele estava aqui em 5 e 2, né? 2. E a gente encontrou, olha só, a nossa coordenada x. A gente esperava que tivesse mais ou menos aqui na metade, né? Porque, olha só, a altura dele está um pouquinho aqui em cima, né? Que está em 3, só que aqui ó, está em 2. Pronto, o nosso ponto A ele está aqui. Perfeitinho, olha lá. Nós temos tanto o nosso x quanto o nosso y como números positivos. Quer dizer que ambos, né, têm essa medidazinha. Interessante. Vamos lá. E agora nós temos o nosso ponto médio. O ponto médio é bem simplesinho. Olha lá, a gente estava fazendo, né, de A e B, a gente encontrou um ponto entre eles, né, equidistante, e é exatamente isso o quê? Nosso ponto médio. Para encontrar o ponto médio, a gente simplesmente pode pegar a nossa coordenada do x mais de x2, dividir por 2, y mais y2 dividir por 2. Ou seja,
Se a gente quer, por exemplo, eu quero o ponto médio de A até C, o que eu vou fazer? Eu sei que o segmento, se eu sei que o segmento de A até C é igual ao do segmento de C até B, a razão entre eles é 1, eu posso simplesmente pegar as coordenadas, ó, eu tenho aqui a minha coordenada do x de A e a minha coordenada do x de B, digamos que C seja o ponto médio entre eles, né? Então quer dizer aqui, ó, que eu consigo representar, e aqui meu y de A e meu y de B, então eu posso fazer uma média aritmética entre eles. Olha que interessante. Será que ia funcionar no nosso outro exercício? Vamos pensar? Vamos lá. E se a gente já sabe que é ponto médio, né? Então A é um ponto médio entre eles. Quer dizer que, poxa, vamos pensar. Qual é a média aritmética entre o ponto A? Então, ele tem que ser, ele está entre B e C, né? Então vamos pegar 5 menos 1, vamos somar esse cara, né, para a nossa coordenada x, e dividir por 2. Nós teremos 6 sobre 2, nós teremos que isso é igual a 3. Aí esse seria o nosso x do A. E o nosso x do B, né? Na verdade, calma, as coisas vão funcionar. Opa, desculpa, aqui é menos 1, né? Perfeito. E agora, o que acontece quando a gente tem o contrário, né? Nós temos o nosso y do B, né? Nosso y do B. Y de A aqui. Vamos lá, vamos tentar representar esse cara. Nós teremos, então, nosso 4 menos 2 dividido para 2, né? Vamos fazer a variação entre esses caras aqui. Eita, representar certinho. Nosso y de A. Nós teremos, então, nosso 4 menos 2 dividido para 2, né? Vai gerar para a gente 1. Mas, Franco, por que não está funcionando? Cara, tá sim, olha só. Porque a nossa razão entre eles tem que ser esse cara. Ó. Se a gente fizer, então, nossa coordenada aqui, esse carinha, ele é a soma dos dois outros das pontas, né? Soma e divide por 2. Vamos tentar entender, então, como funciona. Olha lá. Eu quero saber o ponto médio de A e B. Então, ó, meu ponto A, nós temos aqui, ó, 7 e menos 1. E nós temos o nosso ponto B, que ele está sendo aqui, ó, menos 3 e o nosso 11, né? Então, quer dizer que o meu x médio, ou seja, minha coordenada média, nós vamos fazer 7 e somar com menos 3 e dividir por 2, certo? Então, somando esses dois caras aqui, ó, vamos pensar na ideia. Eu tenho meu plano cartesiano aqui, ó. Meu plano cartesiano. Eu estou com o 7 e eu estou com menos 3. A distância entre eles... Opa! Vou apagar aqui. Aqui. A distância entre esses caras aqui, ó, é de 10 unidades, né? Então, quando a gente faz a distância entre eles, deixa eu colocar aqui, a gente vai fazer a diferença aqui, ó. Vamos lá, vamos utilizar a nossa formulazinha aqui, ó. Vamos lá. Entre esses caras, então, para encontrar essa média aritmética, soma e divide por 2, basicamente isso, né? Teremos 7 menos 3 sobre 2, né? Vai gerar para a gente 2. Agora o nosso y médio aqui, ó, nós teremos, então, o nosso menos 1 somado com 11, nós teremos menos 1 com 11, vai gerar para a gente 10 sobre 2, vai gerar para a gente 5. Quer dizer, então, que nós temos nosso ponto 2 e, finalmente, nosso ponto 5. Está aqui a média aritmética entre esses caras. Na aula de hoje, então, nós vimos um pouco sobre as características dos respectivos pontos, né? Nós temos aqui, ó, uma vasta, né, informação. Aprendemos, então, como que é o nosso plano cartesiano, como que ele funciona passo a passo, né? Quais são as etapazinhas, alguns segmentos interessantes e até como funciona a distância entre os dois pontos, né? Na nossa próxima aula, vamos nos adentrar um pouco mais sobre essa geometria analítica. Nos encontramos lá. Tchau, tchau.